forma de consumir, de entreter ou de se comunicar está mudando significativamente. O consumidor é cada vez mais digital e exigente, com um olhar crítico para questões como valores de marca, privacidade e segurança. Mesmo com as mídias tradicionais, como a televisão, sendo mais eficientes na divulgação, pode-se dizer que o futuro da publicidade seguirá por um caminho cada vez mais high-tech. Sendo assim, a digitalização dos negócios tornou o mundo virtual muito atrativo para companhias que desejam ampliar vendas e se aproximar de seus consumidores. O grande desafio é enfrentar a resistência do público aos anúncios. O longo caminho passa por oferecer entretenimento, rever conceitos de posicionamento e escolher parceiros e empresas confiáveis. É preciso customizar cada vez mais os anúncios, buscar campanhas criativas e, principalmente, conhecer o consumidor, suas preferências e interesses. No futuro, é bem provável que a célebre frase "imagem é tudo" passará por uma atualização. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Futuro Imediato, teu programa sobre tecnologia e sociedade. Hoje vamos conversar sobre o futuro das marcas. Qual o impacto da tecnologia no consumo, na comunicação das marcas? Para isso, temos a alegria de receber aqui Marta Terenzo, que é professora na ESPM, autora de vários livros sobre marketing, storytelling, e também querida Fefe, atriz, apresentadora, produtora de conteúdo, criadora de conteúdos digitais. Aliás, Fefe, já emenda aqui na primeira pergunta. Fala um pouquinho para nós, assim, do seu trabalho, especialmente da relação entre marcas, tecnologia e a tua figura, a figura da criadora de conteúdo. Afinal, hoje as suas mídias somam mais ou menos, impactam quantas pessoas diretamente? Eu acho que já passamos de 25 milhões no total. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui comigo também. A minha relação direta com as mídias sociais começou quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu criei meu primeiro canal no YouTube, que eu sempre quis me comunicar com pessoas e falar com pessoas, contando histórias ou falando um pouco da minha vida. E eu acho que as marcas, elas entram muito nisso, porque no final das contas a gente influencia, a gente que eu digo criadores de conteúdo, a gente influencia pessoas, a gente está todos os dias mostrando da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, e a gente acaba usando produtos e as marcas acabam vindo pra gente, tipo assim, vamos falar desse produto aqui, ou não vamos falar desse produto. E eu sempre tento falar de marcas e me comunicar com marcas que eu de fato acredito. Tem muita gente que, enfim, fala sobre marcas e faz publis de marcas que elas não acreditam, é só pelo dinheiro, mas eu acho que isso daí não vale muito. Mas eu acho que a minha relação é essa. Tipo, eu comecei criando conteúdo pra internet diretamente para falar sobre as minhas histórias e as minhas coisas, as coisas que eu gosto de passar, e as marcas acabaram entrando junto comigo nesse rolê doido. Professora Marta, nem sempre foi assim, né? A Fefe, acho que ela é um grande exemplo, um grande case no Brasil, né? Marcas internacionais, Hollywood, grandes streamings do mundo procuram, por exemplo, a Fefe para divulgar todo tipo de conteúdo. Mas nem sempre foi assim. Puxa vida, nem sempre foi assim mesmo, gente. Muito obrigada, muito legal estar aqui com o Fefe, com você, Davi, uma honra estar aqui com vocês. Nem sempre foi assim, e eu acho que a grande mudança, né, e para quem vem dessa geração analógica para a geração mais digital, virtual e essa tecnologia, tem uma grande mudança. Essa mudança vem do que era viral antes e o que é viral hoje. Essa penetração que você consegue ter com as marcas, ela é muito maior. E a quantidade também de pessoas que estão norteando você também, porque você tem outras colegas e outras pessoas que fazem a mesma coisa, como é que você vai se diferenciar? Então a tecnologia trouxe esse lado que é super importante para que isso seja feito, e ao mesmo tempo que você tenha que se reinventar o tempo inteiro. Então no passado a gente tinha 4 mídias: rádio, jornal, televisão, eventualmente um outdoor, revista, 5 mídias. E agora a gente fala, né, de uma proliferação através da tecnologia que chega em qualquer lugar. Então você pode fazer sucesso aqui, na China, Singapura, Malásia.
Por quê? Porque você põe um letreiro ali, você fala em português aqui e você fala com o mundo inteiro. Então você tem essa possibilidade da linguagem chegar, o que antes não era possível. A tecnologia trouxe essa amplitude, essa reverberação. Mas emendando aqui, até uma questão conceitual, qual que é a ideia básica da marca, a noção de marca? Da marca? Então, se a gente for falar, né, não vamos falar do ponto de vista acadêmico, porque não cabe, eu acho que a gente tem que traduzir isso. O que é uma marca? Primeiro, todos nós somos uma marca. Marcar já é um conceito básico que se usa há muitos e muitos milhões de anos, na verdade. Existem protomarcas. Isso é muito louco. Na época das cavernas já tinham. Cada tribo tinha a sua marca. Quando a gente vem para marcas consumo, era do consumo, que é essa era que a gente vive ainda, o que a gente percebe? Eu consigo me diferenciar e me colocar através de uma marca. Os meus atributos emocionais, funcionais, o que eu oferto para o mercado, através de uma marca. Então, a marca serve para diferenciar você em algum lugar, contexto, num determinado período. Tínhamos poucas marcas, primeiro século XX, né, onde eu nasci. Aí, século XXI, então, gente, eu sou do século passado. Aí, no século XXI, o que acontece? A gente tem uma proliferação de marcas. E hoje, essa proliferação, ela também é democrática. A Fefe, hoje, com a idade que ela já tem cabedal de informação possível de fazer a própria marca dela e ofertar isso para a própria audiência dela. Eu acho que o criador de conteúdo em si, às vezes ele acaba virando... Às vezes não, eu acho que ele acaba virando uma marca. Eu acabei virando a marca Fefe. Isso. A outra influenciadora é aquela marca. E a gente, dentro da nossa marca, a gente fala sobre outras marcas, outras empresas. Isso. E da nossa própria empresa que a gente vai criar, possivelmente, um dia. É isso. E é isso que a tecnologia trouxe. Essa possibilidade. Fefe, você falou bastante sobre autenticidade, sobre o influenciador, o criador de conteúdo. Ele tem um critério, não sei se novo, ou que ele é mais importante nessa geração, que é essa autenticidade. É uma pessoa, é uma marca, ao mesmo tempo tem as marcas tradicionais, e me parece que a autenticidade atravessa tudo isso. É por aí? Eu vejo muito que, tipo assim, qualquer pessoa no mundo hoje em dia pode ser um influenciador, pode fazer alguma coisa que o vídeo acaba sendo viral e ela começa a ser notada por marcas e notada por pessoas. Então, eu acho que a forma de uma pessoa, um influenciador, se manter dentro da mídia e se manter, de fato, com a marca dele estabelecida, é ele ter uma identidade, é ele saber o nicho dele. Eu faço moda, eu faço maquiagem, eu conto história, eu gosto de ir para a parte do jornalismo. Você saber o que você faz, porque senão você faz qualquer coisa. Eu acho que não dá para você fazer... Óbvio que dá para você fazer de tudo um pouco, mas você tem que saber o que é seu foco, o que você gosta de fazer, até para as marcas entenderem. Ah, ela fala de maquiagem, então vamos para maquiagem com ela. Ou ela gosta de tal coisa, então vamos para tal coisa com ela. Eu acho que isso de autenticidade tem que ser muito presente no influenciador, no artista em si, porque senão a pessoa se perde. E a questão da marca é muito de você saber o que você está entregando para o público querer consumir o que você vende. Você vende você mesmo. Então, eu vendo uma pessoa que gosta de estudar sobre assuntos diferentes, que gosta de falar sobre serial killers, que gosta de entrevistar pessoas, que gosta de falar de filmes, que gosta dessa parte assim mais cultural. E eu sou esse tipo de marca, sabe? Minha pessoa jurídica e minha pessoa física, ela meio que é a mesma coisa. Mas tem pessoas que não, que falam de tal assunto, mas na verdade elas gostam de outro assunto. Então fica um bagulho meio confuso aí. As marcas entram num momento assim de estar mais ligado a uma marca, a um lifestyle, a um estilo de vida, ou propriamente um produto? Então, essa é uma pergunta de $1 milhão. As marcas, vamos lá, vamos falar sobre essa organização, entidade, marca. A marca tem uma empresa com pessoas pensando lá, vão falar, deixa eu ver, quem é a Fefe, qual é o estilo da Fefe, o que ela pode colocar aqui, agregar, o que ela pode emprestar de valor emocional e de valores para a minha marca. Mas a Fefe tem que aceitar isso. Há pessoas que vão aceitar, vão falar, tudo bem, quer o dinheiro e tudo bem, não estou julgando, mas a marca do outro lado pode aceitar. E vai ter gente que vai falar assim, não combina. Então, eu não bebo.
Por que eu vou aceitar uma marca de bebida? Eu não como carne. Por que eu vou aceitar uma marca de carne? Então, tem marcas que, sim, estão preocupadas com isso e as marcas têm sido cobradas pela audiência. Por quê? Porque tudo se desvenda nesse storytelling também. Então, você contratou uma marca, a marca te contratou como influenciadora, uma pessoa que está lá na celebridade, e ela não está casando, não tem essa autenticidade, que eu acho que a palavra é exatamente essa. A audiência, falo assim, tem algo estranho, está meio forçado. Hoje as pessoas percebem isso muito mais facilmente. E elas cobram da marca essa postura. Não é tudo? Não, não é tudo. Mas há um momento que sim, a audiência está ficando muito... se apropriando muito dessa narrativa e falando assim, não sei se isso daqui está colando. E o que eu acho realmente muito inteligente aí do ponto de vista da Fefe é isso. Não vou fazer qualquer marca. Por quê? Porque não adianta eu ter um monte de marcas me pagando para fazer uma série de coisas. O que vai ter aderência ao público da audiência é aquilo que a audiência também percebe que é verdadeiro ou não. E existe essa cobrança hoje, tá? As marcas estão... A marca como entidade, então, elas estão perdendo, inclusive, esse respeito. Por quê? Porque teve um momento que elas exacerbaram, elas contrataram tudo para falar de tudo. E hoje elas falam assim, opa, peraí, Vou será? selecionar mais. Vou selecionar mais. Ser mais então, elas estão buscando mais hoje aquilo que é específico, que tem aderência ao meu lifestyle, ao meu estilo de vida. É mais cultural, eu vou falar de cinema, eu vou falar de moda, eu vou falar de música. Até porque senão você não... O influenciador em si não vai trazer o que a marca quer, que é a compra, que é Isso. Que é isso. essa troca. Que no final é isso. Eu estou emprestando a minha marca Fefe para a marca X. Não vou falar marca aqui. Não é product placement. Não. Então, não vou emprestar para nenhuma marca. Se a marca pede para ela falar e ela fala, custa $1 milhão, eu vou fazer, mas não tem essa aderência, o público vai falar, não vai ter esse... Vai ficar tipo, forçado. É, forçado. E hoje é muito percebido. Foi feito pelo dinheiro. Isso não tinha antes, tá, gente? É uma certa conotação moralista, nesse sentido de cobrança. Poxa, você não é... É uma moralização, parece, das marcas, ou uma tentativa delas de se aproximar disso. Eu acho que é uma tentativa. Eu acho que você falou uma palavra interessante, porque eu tenho também um questionamento aí que a gente tem feito, né, no mundo das marcas e do consumo, mas eu acho que é uma tentativa de humanizar mais. Aí, você ia falar isso, já falou. Aí, humanização. Porque, tipo assim... Mas aí, falamos junta. Em redes sociais, assim, por exemplo... Eu não sei se pode falar marca aqui, mas, tipo assim... marca não é... Rede social. Sim. Tipo assim, no Twitter, as marcas estão falando como se fossem pessoas mesmo. Claro. Não é tipo, oi, tudo bom, não sei o quê. É tipo, e aí? Não. Eu vejo as marcas se colocando mais humanizadas, mais da galera, sabe? A marca tenta se humanizar ainda pra que chegar. seja uma inteligência artificial, mas se passando de um modo que espelha mais emocionalmente o consumidor. Isso. Então, a tecnologia, né, já estamos falando de tecnologia, a tecnologia traz essa facilidade da marca se humanizar. Por detrás tem que ter um criador, ainda uma criação humana, para dar aquele toque humano. Ou seja, a inteligência artificial ainda precisa disso, mas a marca tenta se humanizar. Então, ela pega o perfil da Fefe e estuda profundamente e fala assim, isso aqui tem match. Isso tem match com isso, beleza. Só que ainda precisa de um ser humano ali, uma inteligência, ou de storytelling, ou um roteirista, ou alguém da criação, ou ambos, para falar assim, tem match e a gente precisa dar essa pitada, que é essa verdade humana. Porque senão não gera o patos, a empatia. A empatia é tudo. Fefe, outro tema importante, falamos de autenticidade, de humanização das marcas, é a questão da sustentabilidade, né? Um tema internacional, um grau de consciência crescente das pessoas, e você atravessa todo tipo de marca. Fala um pouco pra gente desses bastidores, se essas preocupações estão do lado de lá, nos bastidores, ou ainda, como alguns dizem, é fake green, é só para os outros que vão consumir acreditarem que há um comprometimento. Então, eu acho que é muito dividida essa questão. Tem, de fato, algumas marcas que se preocupam e você vê que elas se preocupam e elas, de fato, querem, tipo, mostrar isso pro mundo e elas estão fazendo. E tem outras marcas que, de fato, por trás tem trabalho escravo, tem crueldade animal, tem várias coisas muito absurdas que acontecem nos bastidores e na frente das câmeras eles são
tipo, amam o planeta e o planeta é perfeito. Mas eu vejo, tipo assim, eu, Fernanda, sempre tento trabalhar com marcas que, visivelmente, quando eu pesquiso, eu vejo que não tem coisas desse tipo por trás e elas são, de fato, envolvidas com essa questão da sustentabilidade. Mas é muito difícil ainda você conseguir descobrir, de fato, e saber se todas as etapas do trabalho são sustentáveis, de fato, e se não tem algum trabalho estranho. Você é cobrada pelos seus milhões de seguidores nessas questões? É uma preocupação realmente presente? Agora, eu tô falando não da marca, do ponto de vista do teu relacionamento com os teus seguidores. Você sente que também é uma preocupação legítima agora do lado deles? Sim, eu acho que a questão da sustentabilidade é muito presente neles. Eles falam, Fernanda, então, essa marca aqui, você já viu sobre isso aqui? Ainda mais porque eu conto sobre casos e sobre coisas que acontecem no jornal e coisas que acontecem no dia a dia. Eles sempre me mandam, tipo assim, você já viu essa notícia que saiu? Você já viu isso aqui? Então, eu gosto de comentar sobre essas coisas que acontecem e eu sinto que eles querem saber o por trás, os bastidores, eles querem até que eu rastreie uma coisa que é muito difícil das pessoas rastrearem e de marcas rastrearem. Então, eu sinto muito essa cobrança deles e é uma preocupação de fato. Estamos conversando sobre o futuro das marcas com Fefe, professora Marta Terenzo, e voltamos no próximo bloco. Estamos de volta com o Futuro Imediato, hoje conversando sobre o futuro das marcas com a Fefe, com a professora Marta Terenzo, da ESPM. Marta, fala um pouquinho de perspectivas sobre tecnologia e marcas. Então, o que eu acho que está acontecendo? Primeiro, as marcas serão cada vez mais cobradas. Isso é um fato. A tecnologia, ela traz o quê? A fragmentação de tudo isso. Então, eu vou ter mais pessoas cobrando as marcas. As marcas terão que ter essa responsabilidade interna para saber com quem elas vão falar e de que forma elas vão falar na tecnologia. Então, dá para usar tudo? Não. Também, às vezes, não cabe numa determinada marca usar uma determinada rede social. Então, ela tem que olhar exatamente o que a Fefe tinha falado anteriormente em relação aos nichos. Com quem eu vou falar? Em que contexto eu estou falando? Então, eu vejo, sob a perspectiva de marca, primeiro, uma tendência a olhar a responsabilidade da comunicação. As marcas tendem a ir para esse lado, claro, não são todas. Você falou do fake green, e a gente tem vários formatos aí que, às vezes, a marca tenta se apropriar de uma narrativa que não é verdadeira, mas elas serão cada vez mais punidas também por mentir. Então, existe essa cobrança. E a tecnologia, ela só vai avançar. A gente está falando hoje de algumas redes sociais, né, que são grande. Daqui a um tempo, gente, com certeza existirão outras. Esse é um ponto super legal, que é, assim, de análise, que é a velocidade das mudanças. Fefe, você percebe já alguma mudança quando você começou alguns anos atrás, em algumas plataformas que às vezes nem existem mais, em 2, 3 anos se tornam obsoletas? Ou você fala, não é por aí? Não, é muito por aí. Olha aí. É muito por aí. Eu comecei o meu canal no YouTube em 2015 e aquilo ali era o hype, era o que estava acontecendo. Os maiores criadores estavam lá e era só aquilo ali. O Instagram estava começando a ter uma visibilidade, eu não sei o ano certinho, mas estava começando. O Facebook já estava dando uma vibe ali. Mas depois, do nada, virou o Instagram e aí surgiu o TikTok. Eu, inclusive, eu entrei no TikTok no meio da pandemia. A minha mãe falou, Fernanda, você tem que entrar no TikTok, TikTok é a nova rede social, você tem que entrar. E eu fiquei tipo, cara, o que é o TikTok? E hoje em dia é a minha maior rede social. Então, as coisas vão mudando e eu tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer outra rede social, que vai aparecer outra rede social. As pessoas, elas vão para onde tem o hype, onde as coisas estão acontecendo e onde os números estão aparecendo. É muito pelo engajamento também. Então, se aquela plataforma está tendo muito engajamento, as pessoas estão indo todas para lá. E se está todo mundo comentando sobre aquela plataforma, todo mundo vai também. Então, é muito Esse rápido. termo é legal também. Não é só venda, é engajamento. Professora, como é que é a marca lidando não só com números, claro, números financeiros, retornos financeiros, mas retornos de mobilização? Parece que são critérios... São critérios complementares. Eu preciso ter um número de likes, mas eu preciso ter pessoas que comprem. Eu preciso ter pessoas que comentem. Eu preciso ter... Esse engajamento, ele tem desdobramentos, né? Eu tenho lá um momento, dei o like, tem um momento que eu comentei e tem um momento que eu compartilhei.
E tem um momento que eu falei muito bem ainda compartilhando. Tudo isso traz uma reverberação dessa narrativa que ela conta. Por exemplo, vende um produto, vende às vezes menos produto, mas são clientes fiéis. Um exemplo. Isso, leais. Exatamente. Essa lealdade. Ou clientes que representam também um endosso, esse chancelamento que a gente chama. Porque na hora que ela chancela, o que eu falo... Um cliente que é uma marca para marca. Isso, é isso aí. É o chancelamento, é o endosso. E isso é muito louco, porque você fala, por que eu preciso disso? Porque, ao mesmo tempo, as instituições, as grandes instituições, elas não sobrevivem mais sozinhas. Elas precisam dessas pessoas para chancelá-las também. E pessoas que são muitas pessoas, além da velocidade, Fefe, a quantidade, como que é para você lidar assim, poxa, eu vou colocar um vídeo e 25 milhões de pessoas vão... Eu não sei como ela dá conta. Como que é para você que está nessa posição hoje, assim? Porque às vezes a pessoa faz o mesmo vídeo e não dá repercussão nenhuma, mas você, como que é esse relacionamento com massas, assim, através de um telefone? Eu sinto que, ao mesmo tempo que no início era muito uma coisa leve, era tipo assim, eu postava muito por diversão, eu vejo que hoje em dia também tem muita pressão você tem que... Eu, no início, eu postava um vídeo por hora. Em um dia, eu postava um vídeo por hora, começava às 8 da manhã, terminava às 8 da noite. Então, tipo assim, era uma coisa muito rápida. Hoje em dia, eu já posto, tipo assim, um vídeo por dia em cada plataforma. Então, eu acho que dentro da internet você vai achando o que cabe pra você e tal, mas é muito bizarro entender que tem esse número de pessoas vendo você. Teve uma vez que eu entrei num estádio lá em Nova York, do Madison Square Garden, eu acho que ele tem 22 mil lugares. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é menos do que eu tenho no Instagram. E, tipo, isso pra mim não é normal, eu não consigo contar, eu não consigo dimensionar, sabe? E eu quero sempre passar uma ideia boa e um pensamento legal. Eu acho que não adianta você ter números e você não transmitir uma coisa boa para as pessoas. Eu acho que muita gente tem números pra caramba, mas o que no final das contas você agregou na vida da outra pessoa? Parece que tem outra tensão aqui, que a marca quer se humanizar por um lado, mas ao mesmo tempo ela é algo meio desumano, porque é uma tela, não tem noção do contato. Eu acho que esse é o grande tensionamento que a gente está tendo. E é um dilema humano, talvez. Então, por um lado, eu estou super popular, virei uma celebridade, por outro lado, tem um monte de gente me cobrando, e as marcas também, te criticando, e você vira um alvo muito fácil. Eu falo pro lado bom e pro lado ruim, né? E o alvo fácil aí que você falou da crítica, a marca também te abandona rapidamente. Esse é o lado desumano, a crueldade. Tchau. Então, por que é importante você, marca pessoal, ter a sua reputação muito autêntica, muito bem estabelecida, muito robusta? Porque é nesse momento que você estabelece suas crenças e valores como marca Fefe, como marca Davi, eu... dentro do meu nicho como professora, escritora, eu acabo estabelecendo essa robustez através dessas crenças e valores que eu passo. É melhor eu acreditar nessa pessoa porque ela realmente me entrega esse verdadeiro valor. Quando a marca também está sendo cobrada e ela fala assim, não vou mais fazer nada com essa pessoa, ela está sendo cruel com o outro lado, porque por um lado serviu muito para ela ganhar muito dinheiro, mas ela abandona em um segundo. Então, esse tensionamento está existindo, esse dilema é pesado, porque se a gente pensar, é um dilema que nós, humanos, com a tecnologia, temos que escolher, temos que fazer escolhas, e eu acho que sempre a escolha é essa, é o que te faz melhor como ser humano. Então, eu acho que também a Fefe já está aprendendo, né, nesse contexto dessa geração Z, já melhor do que as gerações anteriores, ou mesmo da minha geração lá dos anos 70, 80, que ainda navegava nas mídias que sequer eram virtuais, hoje, que eram analógicas. Hoje não. Hoje ela pode escolher e falar assim, não, eu vou, né, colocar minha raiz aqui. Isso é uma coisa legal também, puxando um pouco para esse lado também, assim, Fefe. Você para algum momento, por exemplo, para se inteirar de novas mídias ou de novas tecnologias, ou para ler sobre o próprio TikTok, o próprio Twitter, ou não? É 100% orgânico, na prática, ou você tem um lado assim também de tentar entender um pouco dessa parte mais técnica? Então, a parte técnica eu fico meio tipo...
meu Deus, tem muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo. E como eu trabalho muito com a informação, de fato, com que os jornais, as mídias estão produzindo, eu sempre fico antenada em tudo que está acontecendo, um pouquinho de cada coisa. Mas eu acho muito complicado estar prestando atenção em tudo e dentro de marcas e fazer as publis das marcas e, ao mesmo tempo, criar um conteúdo de contar uma história bizarra e de estar focada na minha carreira de atriz também. Então, eu vejo muito, tipo, por alto, e aí quando algo me interessa muito, aí eu mergulho e vou estudar mais sobre. Isso é legal porque ela começa a estabelecer o que a gente vem chamando de talkability. O que é o talkability? Conversas. Na hora que eu escolho a mídia, escolho o que marca, escolho aquilo que eu vou falar e aquilo que eu vou estudar, eu começo a focar mais. E aí eu exerço conversa. Fica mais humano mesmo. Por quê? Porque você está fazendo escolha. Você não está vendo tudo, você está vendo aquilo que te interessa, aquilo que você tem uma habilidade e aquilo que realmente vai reverberar para o teu público. Então, isso é exercer conversas. Eu acho que o futuro das marcas é exercer conversas. Essa conversa que a gente está tendo aqui, falo que é um café, né? Adoro tomar um café. Então, é esse cafezinho que eu tenho que trazer essas pessoas para perto, trazendo esse cafezinho mesmo. Ou seja, as pessoas vão se sentir mais próximas. Claro, quando você está falando de milhões, não é fácil. Eu não tenho noção do que é, porque eu não dou conta de 3 mil pessoas me seguindo. Não dou conta. Por quê? Porque eu também sou uma pessoa ansiosa e fico pensando, meu Deus, já tem 3 mil, você não está postando. Eu falei, eu não posto nada mesmo, gente. Então, se eu tenho, eu fico imaginando. Agora, como é que eu dou conta de milhões? Nichando, olhando essa responsabilidade que você tem, olhando qual que é, literalmente, o espaço que você vai ocupar de conversa. E é esse espaço que eu acho que é o futuro. A tecnologia ela só vem para agregar. Nós, humanos, temos as escolhas. Excelente. Obrigado, professora Marta, Fefe. Que conversa Delícia. agradável, temas tão pulsantes sobre o futuro das marcas. Ficamos por aqui e eu te espero no próximo Futuro Imediato.